Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo Costa, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Antes de começar esse vídeo aqui, eu queria pedir desculpas a todos, porque eu não estou conseguindo produzir os vídeos até mesmo na velocidade que eu gostaria, tá? Eu queria estar produzindo material para vocês com mais frequência, mas nos últimos tempos as atividades aqui no campus Paracuru têm sido muito intensas, né? A gente tem organizado várias visitas técnicas, algumas delas tivemos alguns problemas e além disso, a gente organizou um evento. E sem falar também no apoio que a gente tem procurado dar na infraestrutura do campus, né? Que dentro do nosso curso técnico de redes nós temos alunos e professores bastante proativos, né? Que através das atividades práticas ou também de trabalhos orientados na disciplina de prática profissional, temos tentado contribuir com a infraestrutura do campus, né? Tentando implantar novos serviços, auxiliar na organização do cabeamento estruturado, entre outras atividades. Então, nesse vídeo aqui, eu gostaria de mostrar para vocês as formas de configuração das interfaces de redes de computadores Windows utilizando utilitários de prompt de comando. Como vocês sabem, eu sou instrutor da Academia Cisco e no capítulo 2 do CCNA1, que é o Introduction to Networks, nós mostramos as formas de configurar o IP de dispositivos finais no Windows usando a interface gráfica, que conforme pode ser visto aqui nessa janela aqui, tá? E também a verificação da conectividade e configurações de endereçamento IP utilizando o utilitário de prompt de comando que é o ipconfig. Eu particularmente acho a forma de configuração via interface gráfica bastante enfadonha. Então, antes de mostrar o utilitário de linha de comando, vou mostrar aqui para vocês a quantidade de cliques necessários para que a gente possa chegar nessa interface aqui, né, e depois disso alterar o endereço IP dessa minha estação, que atualmente deve estar utilizando o endereçamento DHCP automático, para um endereçamento manual. Bem, então vamos começar aqui, né, o nosso teste de usabilidade. Eu vou clicar aqui sobre o ícone de conexão de rede com o botão direito, então primeiro clique. O segundo clique aqui, ó, abrir configurações de internet. Então aqui ele abre a interface, né? Eu dou o terceiro clique aqui para alterar as opções do adaptador. Um quarto clique para selecionar a interface desejada. Um quinto clique aqui para selecionar as propriedades. E aí veja que ele carregou aqui a janela, né? E aqui não aparece o endereço IPv4, né? O protocolo IPv4. Então, eu vou ter que dar um sexto clique aqui para segurar essa barra de rolagem e descer aqui até aparecer o protocolo IPv4. Vou aqui para a sétima vez selecionar o IPv4 e pela oitava vez aqui clicar no botão propriedades. Então, perceba que para chegar nessa interface aqui, eu tive que dar 8 cliques. Essa interface aqui tem o objetivo de configurar o endereçamento IPv4 da interface de rede selecionada. E nessa janela aqui eu posso fazer a configuração de duas formas básicas do endereço IP da interface. A primeira é obter o endereço IP automaticamente e a segunda é usar um IP que eu vou informar aqui nessa interface. Quando a gente seleciona aqui a opção obter endereço IP automaticamente, o que é que vai acontecer? Essa estação aqui tem um cliente DHCP. Esse cliente DHCP solicita um endereçamento IP para um servidor DHCP que, ao receber essa mensagem, vai responder e vai informar não só o endereço IP que essa máquina deve utilizar, mas também as configurações de DNS. E o administrador da estação ele tem a opção de utilizar ou não o servidor DNS informado, né? Então, quando você deixa marcada essa opção aqui, obter o endereço dos servidores DNS automaticamente, isso significa que essa tua estação vai, ao receber a informação do DHCP contendo o IP e o DNS, ele vai aproveitar as duas informações. Mas se o administrador da estação quiser ignorar essa parte de configuração do DNS, ele pode simplesmente clicar aqui, né, na opção obter os seguintes endereços do servidor DNS e configurar manualmente aqui o IP. Por exemplo, pode colocar aqui o endereço da Google, né, que é o 8.8.8.8 e o da Cloudflare 1.1.1.1. Então, quando eu seleciono essa opção aqui, utilizar os seguintes endereços DNS, ele vai ignorar os servidores DNS que foram informados pelo DHCP e vai utilizar isso aqui de forma manual.
Então, quando eu volto para cá, eu habilito aqui a utilização da informação do DNS informado pelo DHCP. E quando eu venho aqui, ó, e boto utilizar o seguinte endereço IP, né, ele não vai utilizar o cliente DHCP e por isso aqui ele vai pedir as duas informações. Tanto ele vai perguntar aqui o endereço IP como o gateway padrão e o administrador aqui da estação vai ter que informar também o DNS, tanto preferencial como alternativo que ele vai utilizar. Né? O usuário da estação vai ter que informar quais são as configurações de endereçamento IP fornecidas pelo administrador da rede. Como eu sou administrador da minha rede daqui da minha residência, eu vou configurar ela com o IP que eu sei que está disponível, que no caso poderia ser o 192.168.0.22. E aqui no caso ele vai ter que informar a máscara de rede 255.255.255.0 e vou ter que informar aqui o gateway padrão, que é o 92.168.0.1. E para que essa estação aqui consiga utilizar plenamente os recursos da internet, eu vou ter que configurar os DNS. Então vou ter que colocar aqui no IP 8.8.8.8 para utilizar o Google como endereço DNS principal e o Cloudflare como endereço secundário. Então quando eu faço isso aqui, clico em OK, a interface vai receber as configurações de endereçamento que foram informadas de forma manual. Então com essa interface aqui eu posso fazer a configuração da rede de três formas diferentes. Totalmente manual, que aí aqui eu especifico o endereço IP e sou obrigado aqui a colocar o DNS. Eu posso fazer a configuração do endereçamento IP de forma manual e utilizar aqui como endereço de DNS as informações. Então, quando eu clico aqui no obter endereço IP, né, a segunda forma seria eu utilizar somente as informações do endereçamento IP que foram informados pelo DHCP, né, e continuar utilizando aqui de forma manual o DNS que eu preferir, né. E aí, no caso, também aqui, quando eu coloco aqui, em obter o endereço DNS automaticamente, ele vai pegar o IP e o DNS a partir de mensagens recebidas pelo cliente DHCP. Uma coisa que também é legal mostrar é essa abazinha aqui, ó, configuração alternativa. Não sei se vocês perceberam, mas quando a gente desabilita aqui o cliente DHCP, ou seja, vai utilizar essa interface na configuração manual, ele some essa aba aqui de configuração alternativa. Para quem não sabe, a configuração alternativa é utilizada quando o cliente DHCP não consegue obter um IP. Nesses casos, o computador configurará o IP manualmente com as informações informadas. Por padrão, o Windows ele configura o IP para a faixa de endereço particular da Microsoft, caso não consiga obter informações de DHCP. Então, eu configurei a minha máquina para pegar endereço automaticamente. Se por acaso ele não conseguir obter essa informação, ele vai configurar o IP na faixa particular da Microsoft, que é a faixa de IP 169.254.00/16. Então, quando eu clico aqui nessa opção aqui e deixo marcado, ele vai tentar configurar um endereço IP automaticamente aqui para redes Microsoft. Mas se você quiser realmente ignorar esse endereço particular automático, você pode configurar um IP manualmente. Então, eu posso, por exemplo, sabendo que eu posso, por exemplo, não obter informação do DHCP, eu configurar aqui o meu endereço IP dessa minha estação para usar uma faixa de IP que eu bem desejo. Como, por exemplo, eu poderia configurar a minha configuração padrão dentro da minha casa. Então, por exemplo, isso aqui é útil para você fazer o seguinte: você, no caso, deixa aqui a Wi-Fi, por exemplo, configurada com DHCP, e na sua casa você desliga o servidor DHCP de propósito, para evitar que alguém possa, por exemplo, obter IP sem a sua autorização. Mas isso é uma opção de cada administrador de rede, né? Eu, particularmente, deixo aqui no modo IP automático. Então, uma vez configurado aqui o endereço IP da estação, né, como é que ele vai obter esse IP, se vai ser de uma forma manual ou automática, é muito comum a gente utilizar utilitários de prompts de comando para verificar as informações tanto da interface como dos endereços obtidos por essa interface. Um dos comandos mais comuns, né, que a gente tem dentro do utilitário de linha de comando é o ipconfig.
Muita gente conhece esse comando aqui como um utilitário que permite a verificação de informações básicas da rede do computador. Quando eu dou ipconfig aqui, ele me mostra informações aqui do endereçamento de cada uma das interfaces. Aqui, por exemplo, minha interface de rede sem fio, que é o Wi-Fi. E eu posso, por exemplo, usar o ipconfig/all para me listar aqui as informações detalhadas de cada uma das interfaces. Aqui, por exemplo, o servidor DNS que ele obteve, o IP recebido, o endereço físico MAC, dentre de outras informações. Quando eu dou aqui o comando ipconfig/interrogação, ele vai me mostrar as opções do ipconfig, e as mais comuns são o ipconfig/release, que vai liberar a informação recebida pelo DHCP, renew para renovar, pedir uma nova informação de credencial aqui do servidor DHCP, fornecendo novos endereços. Fluxo DNS vai limpar as entradas da cache do cliente DNS que roda na estação. E aí, no caso, também eu posso ver quais são as entradas da cache usando o display DNS. É muito comum as pessoas utilizarem o ipconfig para verificar o endereço físico. Mas perceba aqui, quando eu dou o ipconfig/all, ele aqui tem muita informação, Por sorte aqui, a interface que eu desejava ver aqui, que é a Wi-Fi, apareceu logo de primeiro, Mas se fosse aqui, por exemplo, a conexão de rede local, usando o adaptador Ethernet, e no caso aqui está desconectado, eu tive que rolar bastante aqui a entrada de texto, E aí no caso, vamos agora realmente começar a mostrar alguns utilitários da linha de comando aqui do Windows, que são bastante úteis, começando aqui pelo getMac. O getMac aqui ele tem como objetivo ser bem rápido e simples aqui, mostrando apenas as informações de endereço físico da máquina, aqui por exemplo o endereço de uma determinada interface e aqui o de outra, Do jeito que está aqui o getMac, ele fornece informações muito genéricas, que precisam ser detalhadas. Se eu der o comando getMac/v, ele vai mostrar de forma detalhada. Então ele vai mostrar o nome da conexão, o tipo da interface que é utilizada, o endereço físico e também o nome de transporte. Para facilitar, geralmente eu altero na minha interface gráfica do Windows o nome do adaptador. Por exemplo, aqui eu chamo de Wi-Fi o meu adaptador de rede sem fio. Então, sempre que eu for configurar ele aqui pelo prompt de comando, eu vou utilizar esse nome aqui. Eu gosto sempre de mostrar esse comando antes de mostrar realmente o comando de gerenciamento de redes usando o prompt de comando, porque isso aqui é bastante útil no nosso dia a dia. Às vezes você quer ver aqui qual é o MAC de uma determinada estação, da sua determinada estação, e aí você vem aqui no getMac e pega logo ali diretamente, Então vamos agora realmente começar a mostrar para vocês aqui o utilitário de gerenciamento de configurações via prompt de comando do Windows, que é o NetSH. Como a gente vai alterar as configurações do sistema, esse prompt de comando que está aqui, ele não vai ser muito útil para a gente no momento, porque ele só vai permitir o gerenciamento básico, que ele está aqui no modo usuário. Eu tenho que entrar no prompt de comando em formato administrador, com os privilégios de administrador, para poder fazer as alterações do sistema e usar plenamente o nosso utilitário de linha de comando, o NetSH. Então, vou fechar aqui. Vou aqui abrir o menu iniciar. Venho aqui no CMD e clico com o botão direito aqui e executar como administrador. Então aqui a gente abriu o prompt de comando com os privilégios de administrador. Aqui eu posso chamar o meu utilitário de gerenciamento de rede utilizando o comando netsh, netshell, que é o prompt de comando específico para gerenciar as configurações de rede da estação Windows.
Então, quando eu dei aqui o comando netsh e dei enter, ele mudou aqui meu prompt de comando. Saiu do C2./Windows/System32 e entrou num prompt específico chamado aqui, ó, netsh. Então, esse prompt aqui, ele vai permitir a gente gerenciar as configurações de rede do meu computador. Uma coisa que é importante, antes de detalhar aqui e utilizar os comandos, é explicar para vocês que o netsh ele é dividido em categorias, também chamadas como contextos. Aqui, quando eu dou o comando help, eu vou listar os comandos e categorias presentes no netsh, né, como é o início da nossa árvore de configurações. Né? Então aqui, por exemplo, quando eu dei o comando help, ele me listou aqui, ó, alguns comandos, né? E aqui me mostrou os contextos, né? Então aqui temos contextos bem interessantes, como por exemplo o DHCP Client, né, que é o cliente DHCP. Então eu posso, por exemplo, ficar monitorando informações aqui do cliente DHCP que está rodando aqui nessa estação. Da mesma forma, o cliente DNS. Eu tenho como verificar aqui o contexto de HTTP, né, que é relacionado às transações HTTP da máquina. Tenho aqui o de interface, né, que vai permitir a configuração. Então, esse contexto aqui vai ser o foco do nosso vídeo atual. Né? E posso ter outros aqui também, como P2P, LAN, IPsec, dentre outros. Tá? Então, né, já que a gente vai configurar o endereçamento da interface, eu tenho que dar o comando interface para entrar no contexto das interfaces. Ou seja, todas as configurações específicas à interface de rede da estação. Então aqui, né, quando eu entro no comando interface, eu estou na categoria de configurações de interface e eu posso dar o comando help aqui para verificar quais são os subcontextos presentes nessa categoria. Então aqui eu tenho esses subcontextos aqui, né? Como por exemplo IPv6-4, HTTPS Tunnel, IPv4 e IPv6, dentre outros. E aqui no caso, como eu quero configurar o endereçamento IP da estação, então eu vou entrar no subcontexto IPv4. Né? Então eu tenho que dar aqui o comando IPv4. Digitei o comando IPv4 e enter. Então eu posso dar aqui o comando help para poder ver os comandos presentes dentro dessa categoria. Né? Então aqui eu posso ter vários comandos. Né? Aqui eu tenho o comando de interrogação para listar os comandos presentes, add para inserir uma configuração, delete para deletar uma configuração, dump para salvar as configurações IPv4 das interfaces dessa máquina aqui, reset para redefinir, para apagar todas as configurações, e o comando que mais a gente vai utilizar nesse vídeo, que é o set e o show. Né? O set que vai alterar configurações presentes na estação, o set que vai alterar as configurações das interfaces da minha estação e o comando show aqui para mostrar as informações de IPv4 das interfaces da minha estação. Então, para começar aqui, né, vamos ver aqui o comando show. Quando eu dou o comando show, ele me mostra aqui o que eu posso verificar dentro desse contexto. Né? Eu posso ver os endereços, eu posso ver as configurações, que são endereços IP e informações adicionais. Eu posso ver os DNS das interfaces. Eu posso ver o IP address da interface. Eu posso ver as conexões TCP, as estatísticas da conexão TCP, as conexões UDP, as estatísticas da conexão UDP também, né? Se eu quiser. Né? E aí, como a gente quer ver os endereços, né, eu posso dar aqui o comando show address. E aí aqui eu vejo todas as informações de todas as interfaces. Se você quiser ser mais específico, você pode, após o comando show address, informar aqui qual é a interface que você quer verificar as opções. Aqui, por exemplo, a minha interface Wi-Fi. Né? Então, eu coloco aqui, entre aspas, o nome da interface. Uma coisa também que eu posso fazer é, em vez de informar aqui o nome da interface, eu posso informar o número da interface. Né? E aí, no caso, para a gente ver qual é o número da interface que eu vou poder utilizar aqui, eu tenho que usar outro comando. Em vez de usar o comando show address, eu vou dar o comando show interface. Então aqui eu vou ver as informações das interfaces da minha estação. Aqui, ó. Então eu tenho
o loopback, que é o índice 1, né, que é o número 1, o número 6, que é o Wi-Fi, o número 22, que é a minha conexão de rede Ethernet, que é a rede cabeada, e tem outros aqui que são endereços virtuais. Então, se eu quiser aqui dar o comando show address e ao invés do nome Wi-Fi informar o número 6 aqui, ele vai me mostrar as informações da interface Wi-Fi. Agora, né, a gente vai realmente para a parte mais importante do vídeo, que é a configuração de endereço IP da interface que eu selecionar. Né? Então, aqui eu vou dar o comando set, né, e quando eu dou aqui o comando set, ele me mostra o que, é que eu posso setar. Eu posso setar endereço, eu posso setar servidores DNS, né, os endereços dos servidores DNS que eu tenho aqui. Eu posso setar a interface, né, eu posso setar a rota, né, e posso setar outras coisas aqui, tá? Quando eu dou o comando set address, aqui ele me mostra só opções aqui do set address, tá? Então a sintaxe aqui basicamente é set address. Aqui eu coloco o nome da interface, né? Então eu posso dar set address, aqui entre aspas o nome da interface. Vale a pena reforçar aqui que ele não é case sensitive, né? Eu posso colocar Wi-Fi minúsculo e ele vai entender. E aí depois aqui o tipo de endereçamento que eu vou utilizar. Aqui eu posso utilizar a opção DHCP para configurar automaticamente ou colocar aqui a opção static para configurar o endereço manual. Então aqui, né, eu posso colocar aqui DHCP e ele vai habilitar o cliente DHCP nessa estação, e quando a gente conectar essa interface aqui à rede, ele vai iniciar as transações DHCP em busca do endereço IP das interfaces. Então quando eu dei esse comando aqui, ele me informou que o DHCP já está habilitado nessa interface, porque eu não mexi nas configurações. E aí, né, se eu quiser configurar manualmente, não tem nenhum problema não. Eu posso dar aqui o comando set address. Aqui no caso, colocar o nome Wi-Fi, static aqui. E aí depois disso eu tenho que informar o endereço IP, por exemplo, 92.168.0.22, a máscara de rede 255.255.255.0 e o gateway, o 92.168.0.1. Então quando eu faço isso, eu setei de forma manual o endereço IP. Uma coisa que eu acho muito legal do NetSH é que eu posso utilizar aqui não só a anotação IP, máscara, gateway, mas eu posso informar também a anotação IP, prefixo e gateway. Então, a única coisa que eu tenho que fazer aqui, né, é informar ele que eu não vou utilizar a configuração padrão que segue a sequência static, IP, máscara e gateway. Eu vou informar aqui que eu vou inserir o endereço como 192.168.0.22. Aqui eu coloco o prefixo, barra. Aqui coloco o número do prefixo, 24. E aqui no caso eu tenho que informar o gateway. Então eu tenho que dizer aqui explicitamente que essa vai ser a configuração de gateway. Então, tanto faz eu configurar IP, máscara e gateway, como colocar address, IP, prefixo, gateway e o IP do gateway. No caso aqui eu até configurei errado, né? Porque não é o 10, né? É o 1, né? Senão eu perderia aqui a conexão com a internet. E é assim, então basicamente eu posso dar dois comandos aqui, ó. Com um comando só eu posso configurar a minha Wi-Fi, né? Vamos aqui só para repetir, né? Vou dar um exit aqui para sair. Então eu saí aqui do NetSH. E aí basicamente, né? Vamos ver aqui, ó. Com 3 comandos de forma bem rápida. Eu configurei aqui o IP, né, de forma bem rápida. Aí você chega e diz, ah professor, mas você deu 4 comandos para poder fazer essa configuração, né? Eu acho que eu prefiro 8 cliques ao invés de 4 comandos. Eu digo, mas uma coisa que eu acho legal do NetSH é que você não precisa usar ele no modo interativo, né, que é o modo padrão dele. Você pode simplesmente dar um comando só, né? E no caso aqui, ó, quando eu dou o comando netsh/interrogação, ó, eu posso em seguida aqui, ó, do netsh já dar o contexto e no caso aqui o subcontexto e até chegar ao ponto do comando, né? Então aqui, por exemplo,
Quando eu dou netsh aqui, interface IPv4, o que é que ele vai fazer? Ele vai me mostrar a lista de comandos do contexto IPv4. Então aqui, né, eu posso simplesmente dar o comando completo de uma vez só aqui, ó. netsh, vou só limpar aqui a tela, né, para poder vocês verem o comando inteiro. netsh interface IPv4 set address. Aqui eu informo qual é a interface Wi-Fi. E aqui, por exemplo, a opção para pegar o endereço de forma dinâmica usando o DHCP. Ou então de forma estática, usando o IP 0.22, a máscara de rede 255.255.250 e o endereço de gateway 1. Tanto posso ficar alterando para DHCP como para estático, e também posso usar qualquer outro comando, como por exemplo até os de monitoramento, né? Como por exemplo show address. E aqui no caso, para mostrar só o da Wi-Fi, né? Uma coisa que também eu acho legal é que tem pessoas que dizem, professor, mas é muito extenso o comando, eu não vou me lembrar de tudo. Mas com a prática a gente faz que nem nos roteadores da Cisco ou de outros fabricantes, que ele tem a possibilidade de completar automaticamente aqui a entrada com o texto de menor correspondência única, né? Então aqui, como posso botar aqui o netsh, né? Isso aqui não tem como eu reduzir mais do que isso. Interface, né? Em vez de colocar o interface completo, eu posso usar só int, porque int é a única, o conjunto de 3 letras, e int só tem um comando que pode ser utilizado dentro desse contexto, que é o interface. IPv4 set addr, né? Aqui eu coloco a interface e aí aqui eu boto os parâmetros. Não precisa nem usar o DHCP, né? Posso até usar aqui, ó. Posso aqui, ó, só botar a letra D aqui, ó. Então, não faz nenhum problema, né? Posso colocar aqui, ó, SHDDR. Por aí vai, né? Então, nesse vídeo aqui, a gente, além de ter revisado como eu configuro o endereço IP de uma interface utilizando a interface gráfica do Windows, eu mostrei aqui para vocês uma revisão também do ipconfig e mostramos aqui, para quem não conhecia, 2 utilitários bem interessantes, o getMac, que busca as informações dos MACs das interfaces, né? Então ele informa o endereço físico de cada uma das interfaces e o netsh. Eu recomendo vocês depois darem uma estudada no netsh, né, para aprofundar os conhecimentos na configuração de rede utilizando o prompt de comando. Eu acho bastante interessante e bastante produtivo, né? Então, desde já eu agradeço pela atenção e até a próxima.